Deus é bom. Vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo 7. Eu estou com vontade de pregar, você está com vontade de ouvir? Você acredita que mesmo que você não quisesse ouvir, eu ia pregar do mesmo jeito, irmão? Eu estou com vontade. Ou melhor, é difícil achar o dia que eu não estou com vontade. Porque todo dia que eu subo aqui nesse altar, eu subo aqui com desejo de compartilhar com você a preciosa palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque de manhã a gente teve uma igreja aqui, agora à noite a gente tem outra igreja. E até o final do ano a gente vai ter uma igreja de manhã, outras 17 horas e outras 19 horas em nome de Jesus. E nós vamos ver o Senhor sendo glorificado. Você está junto comigo nisso? Então anota na sua agenda, 23 de junho de 2024. A gente vai ter 70 batismos aqui. Pastor, o que é isso? 70 batismos é um lado desse aqui, só de gente para batizar. Aí você me pergunta, pastor, mas como é que a gente vai ficar aqui com 70 pessoas para batizar? Não sei, eu sei que a gente vai batizar aqui. Pastor, aluga um sítio, aluga uma piscina. Não, é aqui, irmão. E eu queria que você trabalhasse junto comigo por isso. Eu queria que você se empenhasse para isso. Pastor, mas eu não consigo ganhar 70. Mas você pode até junho fazer um discípulo, trazer um amigo. Os jovens que estão aqui, quero desafiar você, jovem, adolescente, faça um discípulo. Ganhe uma pessoa até o mês de junho. E a gente vai batizar 70 pessoas. Os homens, quero desafiar você. Ganhe uma pessoa, irmão. Faça um discípulo para Jesus. As mulheres, ganhe uma outra mulher. Se cada um de nós aqui ganharmos mais um, escuta, a gente vai ultrapassar os 70. Há uma expectativa no meu coração de mais de 70. Mas eu quero colocar os 70. E em nome de Jesus, a gente vai fazer uma grande festa nesse dia e eu conto com você. Então vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. A palavra tem tudo a ver com a dança. As meninas dançaram e falaram que eu vou seguir com fé. Com meu Deus, eu vou para uma rocha que é mais alta do que eu. E eu quero falar hoje sobre uma pedra. Você vai sair daqui com essa pedra nas suas mãos. Não, isso que você não me ouviu. Você vai sair daqui hoje com essa pedra nas tuas mãos em nome de Jesus. Olha o que diz o texto, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou, como chamou? Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Parece até que a gente está com um texto para encerrar o ano. Não, eu quero iniciar o ano. O primeiro domingo desse ano de 2024 com esse texto e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas vamos entender o pano de fundo aqui para a gente compreender o que o Espírito Santo deseja falar conosco. Escuta, o povo de Israel carregava, Deus mandou fazer uma arca, uma caixa de madeira coberta de ouro, por dentro e por fora. Em cima dessa caixa tinha uma tampa, chamada tampa do propiciatório. Em cima dela o Senhor mandou os homens fazerem 2 querubins. Eles ficavam com as asas uma para outra. E no meio daqueles 2 querubins tinha uma chama azul, um fogo azul, que vai chamar de Shekinah, glória de Deus. E aquela arca, aquele utensílio, aquele artefato de madeira revestido de ouro por dentro e por fora, representava no meio do povo de Israel a presença de Deus. E era tão interessante porque todas as vezes que o povo, o exército saía uma manobra militar, eles carregavam a arca ia na frente. E todas as vezes que a arca ia na frente, Israel tinha vitória.
Eu vou repetir para você, eu acho que você não me ouviu. Todas as vezes que Israel ia, a arca de Deus ia à frente de Israel, Israel tinha vitória. Todas as vezes que a presença de Deus vai na sua frente, você vai ter vitória. Esse ano você está iniciando o primeiro domingo na casa de Deus e você está colocando a arca à tua frente. Eu quero te dizer, você vai obter vitória. Mas nós somos tentados, a quê, pastor? Somos tentados a tomar a frente. Somos tentados a querer dar o nosso jeitinho. Porque algumas coisas parece que não está dando certo. Parece, mas está tudo no controle de Deus. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: tudo na tua vida está no controle de Deus. Diga assim: pode até parecer que não está dando certo. Pode até dar a entender que a coisa não está funcionando, mas Deus está contigo. Se você entende que Deus está com você, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Deus está com você, meu irmão. Agora escuta, todas as vezes que a arca ia na frente, Israel ganhava. Mas o rei que estava governando, chamado Saul, ele diz assim: olha, vamos para a guerra. Mas ele foi de qualquer jeito. E ele manda pegar os sacerdotes, pegarem a arca e fala: leva na frente, porque toda vez que a gente vai com a arca na nossa frente, a gente tem vitória. Mas escuta, tinha pecado no meio do povo. E Deus é santo. Não esqueça. Não é um amuleto. Ah, eu vou levar isso aqui porque isso aqui vai me dar, vai me fazer me dar bem, vai me dar sorte. É até interessante, tem uma senhora que ela participava de uma igreja e a igreja dava um lenço. Eu falava: olha, esse lenço vai te proteger. Esse lenço vai te guardar. Onde você for, carrega esse lenço. E ela, onde ela ia, sabe aquelas pessoas antigas? Tinham um costume de guardar onde? Você sabe aonde. E ela pegava aquele lencinho, botava lá dentro do seu tião, saía para a jornada. E um dia ela acorda atrasada, vai pegar a Kombi, e ela está na Kombi, de repente a Kombi, pá, um acidente, bate. Algumas pessoas se machucam, e aquela senhora começa a agradecer a Deus, e fala: Deus, obrigado. E ela põe a mão, fala: o lencinho. Aquele dia ela esqueceu o lencinho. E aí o Espírito Santo falou com ela: não é o lenço, é aquele que te guarda. É o guarda de Israel que a Bíblia diz que não dorme, não dormita. Eu quero te dizer que o guarda de Israel continua cuidando da sua vida. O guarda de Israel continua te acompanhando. Escuta só que o rei em questão, Saul, ele achou que a arca era um amuleto. Tinha pecado no meio do povo. E ele manda a arca ir na frente. Escuta, Deus tem compromisso com sua palavra. E o Saul pensando: dessa vez a gente vai ganhar. Dessa vez nós vamos vencer como das outras vezes. O povo era menor do que o povo de Israel. Eles colocam a arca na frente. Saul diz assim: eu acho que eu nem vou mandar tantos guerreiros, porque vai ser fácil. Essa vitória, ó, está no papo. Escuta, Israel foi derrotado, perdeu a arca, saiu envergonhado. Muitos homens foram mortos naquela guerra. E quem não morreu escapou, voltando para casa envergonhado. A arca vai para o templo dos filisteus. Depois do templo dos filisteus, ela vai para um lugar chamado Bet-Semes. E de Bet-Semes, aonde a arca chegava, quem não sabia tratar com a presença, vinha uma mortandade, vinha uma assolação sobre o lugar. Sabe por quê? Eu quero dizer para você: não brinque com a presença. Não brinca. A presença de Deus não é para a gente brincar. A presença de Deus é para a gente reverenciar. A gente está iniciando o ano, eu quero dizer, não brinque com a presença. A presença de Deus é para a gente saber tratá-la. A presença de Deus não é um amuleto para me trazer benefícios. Ah, Deus, olha, abre essa porta aí, Senhor.
Não, a presença de Deus não é para isso. Apesar de que Ele sempre faz. Eu já vi pessoas que Deus abriu portas. Eu já orei por pessoas, tanto eu quanto a pastora Cristiane. Teve um rapaz que chegou, pastor, acabou o culto, era uma quarta-feira, nosso culto era às quartas, ele chegou com um papel, falou, pastor, ora por isso. Eu falei, o que é isso, campeão? Não, isso aqui é uma causa na justiça que eu estou. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, sim. Eu falei para Deus, se eu ganhar esse voto aqui, eu vou pagar tantos meses de aluguel da igreja. Eu vou ganhar uma grana preta aqui. Eu falei, cara, Deus não está te pedindo nada. Eu posso orar por você e Deus não está te pedindo, nem a igreja vai te pedir nada. Agora, se tu fez um voto com Deus, seja macho o suficiente para tu cumprir teu voto. Me deu o papel, pastor, fiz o voto. Falei, Senhor, está aqui o papel, entra nesse negócio aí, julga essa causa e abençoa teu filho. Em nome de Jesus, amém. Uma semana depois, o juiz bateu o martelo, causa ganha. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou maluco, ficou louco, esqueceu do voto que ele tinha feito com Deus e ficou louco, literalmente louco. Não brinque com a presença. A presença de Deus para a gente zelar por ela, é para a gente amar a presença, é para a gente se envolver com a presença, é para a gente se entregar na presença, mas não é para que eu faça através dela moeda de troca. Deus, se tu fizer isso, eu te dou isso. Deus, se tu fizer isso. Não. Deus é santo. Israel em pecado, perdem a arca. E aí o texto no versículo 1 do capítulo 7, eu queria que você tivesse aí com a tua Bíblia aberta e o teu coração também. Depois de bastante tempo, diz a Bíblia, versículo 1, então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de quem? Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer, Deus nessa noite quer consagrar pessoas. Para quê? Vai me dar um título? Não. Deus quer consagrar você, para você ser aquele que vai cuidar da presença durante todo o decorrer desse ano de 2024. Mas no versículo de número 2 diz assim, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós o quê? Os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o quê, irmão? O coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos. Escuta, o povo estava dizendo assim, Samuel, a gente quer a arca de volta. Samuel, a gente quer a presença de volta. Samuel, já se passaram mais de 20 anos e a gente precisa da presença outra vez. Aí o profeta levanta a voz e diz assim, olha, se vocês querem, se voltem para o Senhor de todo o vosso coração. Mas esse se voltar para o Senhor é, sabe o que? Tira do meio de vocês tudo que é Deus estranho. Escuta, a gente está começando o ano. Tira da sua casa todo Deus estranho. Tira da sua vida todo Deus estranho. Pastor, o que é Deus estranho? Às vezes o apego por coisas é Deus estranho. Às vezes o apego em um relacionamento são deuses estranhos. Às vezes o apreço que a gente dá a determinadas coisas é Deus estranho. E ele diz assim, olha, não farás outros ídolos além de mim. Escuta, seu carro, sua casa, seu casamento. Ontem a gente estava conversando aí, Cristiane. Ela falou assim, ela estava se declarando para mim, sabe? Ela estava apaixonada ontem.
falou, eu te amo. Eu falei, oh, aleluia. Aí falou, mas... Ela falou, eu te amo, mas eu não amo você mais do que o Senhor. Eu falei, graças a Deus. Porque se ela me amar mais do que ela ama o Senhor, sabe o que vai acontecer com o nosso relacionamento? Vai acabar. Vai ter briga, vai ter confusão, a gente não vai conseguir se entender. Por quê? Porque eu passei a ser Deus para ela. Deus não quer que a gente tenha outro, Ele quer ser o único na sua vida, meu irmão. Tem uma canção que o Miguel cantou aqui há meses atrás, o nome da canção é Único. Veja o trono de outros deuses. Sabe, a música vai dizer que ninguém conseguiu se manter de pé diante dele, porque ele é um ser único, todo poderoso, criador do céu, da terra, e ele quer o teu coração, meu irmão. Ele quer a tua vida íntegra diante dele. Samuel vira e diz assim, olha, se vocês querem a arca, a presença de volta, vocês precisam de uma coisa. Vocês precisam tirar do meio de vocês tudo que é Deus estranho. Que é Deus estranho para você hoje, irmão? Sabe, faz uma varredura, pede o Espírito Santo agora. Eu acho interessante Davi, ele vai registrar num dos salmos, França, ele diz assim, Senhor, som do meu coração e vê se há em mim, Marciângela, algum caminho mau. Ele vai pedir ao Senhor, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. E a gente vai se enganando, pensando, não, isso aqui é legal. Não, isso aqui é bacana. Não, isso aqui não tem nada a ver. E a gente está trazendo deuses estranhos para a nossa casa. Estamos trazendo deuses estranhos para o nosso coração. Isso tem uma coisa que Deus não negocia, é o trono dele. Ele quer ser o primeiro e o único na sua vida. Deus não quer outro. Aí eu aproveitei que ela estava enamorada, falando que me amava. Eu falei, eu também te amo, mas amo mais o Senhor do que você. Eu quero dizer para você, ame a Deus mais do que qualquer outra coisa. Ame a Deus mais do que a sua carreira. Ame a Deus mais do que a sua casa. Ame a Deus mais do que você ama o seu carro. Ame a Deus mais do que você ama o seu trabalho. Ame a Deus mais do que você ama a sua carreira. Ame a Deus mais do que Escuta, a Manu está em algum lugar aí. Está lá atrás a Manu, a Raquel está lá embaixo. Eu amo as minhas filhas, mas eu amo mais a Deus do que as minhas filhas. Porque quando elas nasceram, eu e a Cristiane pegamos ela e entregamos para Deus. Outro dia a gente estava lembrando, nós fomos ao hospital onde a Raquel nasceu, há 4 anos e pouco atrás. E a Cristiane falou, entrar aqui me traz boas lembranças. E ela falou assim, né, amor? Ela acabou de sair da barriga, a enfermeira entregou nas suas mãos. E a primeira coisa que eu fiz quando me entregou a Raquel, eu falei, Deus, ela é tua. A minha filha é do Senhor. Eu só tenho o privilégio de cuidar, alimentar, nutrir, instruir, porque a vida delas pertence ao Senhor. Eu tenho certeza que a minha filha, seus filhos, que a gente dedicou ao Senhor, eles vão voar muito alto. Não, acho que você não ouviu, meu irmão. Meus filhos, teus filhos, nossos filhos vão voar muito alto. E quando eles começarem a voar, não fica amarrando o pé deles, não. Deixa voar, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente dedicou eles ao Senhor Jesus. Eu vi pessoas amarrando o pé do filho. O filho queria ir para missões, queria ir falar do amor de Deus em outras nações. Não, você é novo. Não, não vai agora. Não, vai estudar primeiro. Se perderam. Se perderam. Eu quero dizer para você, meu irmão, hoje é dia da gente remover de dentro do nosso coração tudo aquilo que é Deus estranho, tudo aquilo que é Astarote, tudo aquilo que é poste ídolo, que a gente está se dobrando e adorando essas coisas. Adoração é só ao Senhor. Você está entendendo isso, querido? Se você está entendendo, diga glória a Deus nessa noite. O texto diz, olha, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes e preparai o coração ao Senhor e servir só a Ele, ou a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Eu quero te dizer
nessa primeira noite de domingo que a gente está celebrando ao Senhor aqui, de tantas noites que a gente vai passar cada semana. Coloque o Senhor no centro. Você quer garantir um bom futuro? Deus seja o centro. Você quer garantir um bom futuro para o seu casamento? Deus seja o centro. Quer garantir um bom futuro para a sua vida profissional? Quantos querem? Coloque Deus no centro dela. Eu quero um bom futuro financeiro. Coloque Deus no centro. Tira todos os deuses estranhos. Sabe, o que são deuses estranhos, pastor? São pensamentos, coisas que a gente se apegou e se agarrou a elas, que a gente tem trocado essas coisas pela presença de Deus. Não troque nada pela presença. A presença está acima de tudo isso. Versículo de número 5. Você está aqui comigo? Então vamos. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Escuta, eles tiram fora todos os deuses estranhos, eles removem os astarotes. E aí o Samuel diz assim: olha, vocês precisam se congregar em Mispa. Pastor, o que é Mispa? Mispa significa torre de vigia, torre de vigilância. Deus está nos chamando, Felipe, sabe para quê? Para a gente ir para uma torre de vigia. Deus está nos chamando, nos convocando nessa primeira noite que a gente está cultuando aqui, nesse ano de 2024, para a gente ir para uma torre de vigilância. Pastor, o que é ir para uma torre de vigilância? Quando a Bíblia fala de torre de vigilância ou torre de vigia, é para a gente ir para o lugar de oração. É para eu estar no lugar onde eu me conecto com Deus e me desconecto das coisas desse mundo. É para eu estar no lugar onde a minha vida está ligada a Deus, eu me desligo de tudo aqui fora, de tudo aqui dessa terra. Você está disposto a se ligar em Deus e a ir para a torre de vigilância, meu irmão? Eu tenho certeza que tem pessoas que não querem sair dos seus lugares, não querem abrir mão, sabe, de ir para a torre de vigia. Por quê? Porque ir para uma torre de vigilância é eu deixar o meu projeto pessoal, eu deixar e abandonar as minhas próprias vontades e dizer: Deus, as minhas vontades estão reduzidas, a tua vontade se estabelecer na minha vida. O Samuel chama a turma e o versículo de número 7 diz assim: quando, pois, os filisteus, que eram inimigos de Israel, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Escuta, presta atenção nisso. Todo posicionamento nosso no reino de Deus, o reino das trevas, também se posicionará em oposição a nós. Uma vez a gente fazendo o gabinete a Cristiane, uma pessoa disse assim: pastor, é muito difícil servir a Deus. Eu acho que algumas coisas é impossível que está na Bíblia. Eu falei: olha, em primeiro lugar, se fosse impossível, Deus não nos pedia, porque Deus não é injusto. Se Ele falou que se Ele está nos chamando para isso, é porque a gente tem capacidade de entregar isso para Ele. A pessoa falou: mas pastor, desde que eu comecei a me posicionar, parece que as coisas estão dando errado. Desde que eu comecei a me posicionar, parece que a gente está sendo sempre perseguido. Sabe por quê? Porque todo posicionamento nosso na torre de vigilância, sempre o adversário vai se posicionar para te tirar do lugar aonde você está encontrando aquilo que vai te fortalecer em Deus. O texto diz assim, eu queria que você estivesse junto comigo aqui. Verso 7.
Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel para o Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Escuta, quando a turma começou a ver os príncipes dos filisteus subindo, eles vão até o líder Samuel e dizem assim: Samuel, não para de orar não. Irmão, quanta gente já me procurou e falou: pastor, por favor, não para de orar por mim não. Agora olha o que diz o texto, versículo 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Clamou o Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Clamou a pastora Cristiane ao Senhor pela Igreja da Aliança em Realengo, e o Senhor lhe respondeu. Clamou o Senhor, clamou o pastor Júnior ao Senhor pela Igreja da Aliança em Realengo, e o Senhor lhe respondeu. Todas as vezes que a gente clama, Deus nos responde. Eu quero dizer para você que essa primeira noite de domingo, a noite da gente clamar, porque esse ano Deus vai nos responder. Eu não sei se tu crê, mas esse ano será um ano de respostas de Deus para a nossa vida nesse lugar. Deus vai responder a sua oração, Márcia. Deus vai responder você, Alexandre. Deus vai nos responder nesse lugar, José. Deus vai bradar lá do céu. Pastor, mas é uma resistência tão grande. Mas quando eu e você clamamos o nosso Deus, Ele nos responde, irmã Tatiane. Ele nos responde, Marcos. Ele vai te responder, Vivian. A virada do ano, o esposo da Vivian estava aqui. Eu falei: meu irmão, a gente estava brincando, eu do nada fechei a cara, meti o dedo na cara dele. Falei: desse ano tu não passa. Esse ano eu te batizo e está fechado. E ficou. E eu serião olhando para ele. Esse ano você vai se batizar. Ele: não, pastor, eu gosto muito do senhor. Eu falei: não estou falando de gostar de mim. Você pode até não gostar de mim, mas esse ano eu te batizo. Esse ano é ano de resposta para nós. Ano da gente se posicionar em Deus. Esse povo se posicionou. E olha o que diz o texto, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Escuta, lá em casa tem duas que tem medo terrível de trovão. Pastor e Raquel, as duas são iguaizinhas. Ai, amor. Outro dia começou o trovão. Bom, a Raquel, ela começou a se tremer toda. Agarrou no meu pescoço. Papai, papai. Eu falei: calma, filha. Agora imagina, cara, estão subindo os príncipes dos filisteus. Samuel está orando, porque o inimigo pode vir, mas enquanto a gente está orando, Deus está agindo. Você não entendeu não, irmão.
O inimigo pode estar vindo contra nós, mas quando a gente dobra o joelho e começa a clamar, Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus ouve o clamor de Samuel e diz a Bíblia, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegam para a guerra, para a peleja contra Israel. Escuta, Samuel não parou. Samuel continuou, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou continuar oferecendo sacrifício a Deus. Enquanto ele oferecia sacrifícios a Deus, Deus comprava a causa de Samuel e do povo de Israel. Enquanto você permanecer aqui todos os domingos, terça-feira, oferecendo seu sacrifício ao Senhor, Deus vai comprar a sua causa. Diz a Bíblia que trovejou o Senhor. Esse texto vai falar de trovejar, é fazer um som de trovão, é enfurecer-se. Sabe o que Deus está falando? Seu inimigo está se levantando contra você, Deus está furioso com o seu inimigo. O teu inimigo está se levantando contra a sua vida, Sônia, enquanto você está clamando junto com a Lorena lá no quarto dela. O Senhor está se enfurecendo contra o adversário que está se levantando contra você e contra a sua vida. Não é a gente fazer nada. O que eu preciso fazer é consagrar a minha vida. O que você precisa fazer é consagrar a sua vida ao Senhor. Versículo de número 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Significa, sabe o que? Pedra da ajuda. Você vai sair daqui nessa primeira noite dizendo: essa pedra aqui é a pedra da ajuda do Senhor. Eu não tinha força, o inimigo era mais numeroso, o inimigo era mais forte, a doença, o médico falou que não tinha cura, essa situação não tinha resolução, essa questão na minha família não tinha como resolver, mas está aqui, ó, a minha pedra da ajuda é Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou. Você entende isso hoje? Eu queria que você pegasse tua pedra hoje e fosse para casa. Eu queria que hoje você estabelecesse marcos, porque o Samuel pega uma pedra e coloca entre dois lugares, entre Mispa, torre de vigia, e entre Sem, que significa rochedo. Sabe aonde você precisa estar? Entre a torre de vigia e entre o rochedo. Você precisa entrar nesse ano debaixo de uma perspectiva de: eu estou num lugar seguro e eu estou num lugar de vigilância. Não durma. Satanás não está brincando. Ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a minha casa, ele quer destruir meu casamento, ele quer destruir a vida das minhas filhas, ele quer destruir a sua vida, quer destruir seu casamento, quer destruir sua casa. Mas escuta, eu estou clamando ao Senhor. Tem mais alguém que está clamando ao Senhor? Enquanto nós estamos clamando ao Senhor, Ele se levanta em nosso favor. Enquanto a gente está clamando ao Senhor, trovões, os filisteus começam a ser aterrados um por um, e Deus vai nos dando vitória. E a gente pega uma pedra e diz assim: essa pedra, eu vou chamar ela de Ebenezer, porque chama-se a pedra da ajuda. Foi nesse lugar, quando o meu inimigo se levantou contra mim, o Senhor se levantou para me auxiliar. Até aqui Ele tem me ajudado. Eu queria que tu ficasse em pé, por favor.